bom dia. Na próxima quinta-feira, nós teremos a feira da sobremesa aqui na casa, feira do Dia dos Pais, né? Vocês fizeram uma feira da sobremesa dos pais, hein? Chique, hein? Deixa o convite para que vocês possam participar com a gente após a palestra. Então, ali na cozinha da Casa da Sopa, terá os pratos ali à venda, né? De salgados e doces. Também, esse mês é o aniversário do SEC, né? Do Centro Espírita Cristão, comemorando aí 73 anos de idade. E haverá no dia 16, no sábado dia 16, né? Não no próximo sábado, agora no outro ainda. Sábado dia 16, às 14 horas, um seminário, as 10 doenças que matam os espíritas, como evitá-las. Espírita também tem doenças, hein? E como tem? Então está aí o seminário, dia 16 de agosto, às 14 horas. Tá? Vamos fazer a prece para a gente iniciar essa manhã? Esse seminário que vai ser apresentado no SEC será apresentado por Romário de Araújo Melo. Eu vou deixar o cartaz de divulgação fixado ali no painel. Tá? Hoje nós estamos recebendo o Zé Antônio para fazer a projeção para a gente. Por favor. É uma alegria estarmos aqui reunidos, né? Nessa manhã fria, né? Não está tão frio, né? Mas todo mundo trouxe um pouquinho do seu calor para harmonizar esse ambiente, né? Hoje a palestra é sobre desapego. Tem algumas pessoas que assistiram essa palestra semana passada no outro centro, né? Mas como eu, vamos ouvir novamente, né? Né, Teofrásio, Dona Helene, a Lúcia. Só um minuto. Está desligado aqui, mas não tem problema. Mike, muda lá, por favor. Quando Jesus pregava no Sermão da Montanha, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Obrigado. E o que quer dizer isso? Às vezes a gente está discutindo com alguém e a gente fala assim: não liga para aquela pessoa que ele é pobre de espírito. Se a gente for levar ao pé da letra, o pobre de espírito é aquela pessoa que é desapegada, que não tem que dizer, ele está mais próximo à divindade do que a gente. Então não vamos, se tiver que ofender alguém, vamos xingar, não vamos falar que ele é pobre de espírito não, né? Como quer dizer pobre de espírito? Ou seja, simples de espírito. Nas traduções também é pobres pelo espírito. Ou seja,
a gente, através da simplicidade, a não apego a essas coisas que a gente está acostumado a pegar, a gente vai. E a fonte do desapego é uma coisa que nos amarra, nos impede de progredir na vida, né? É uma âncora que nos impede a evolução. Vamos agora à vivência do desapego. Marcos, por favor. Menos apego a posses. A posse é as pessoas. A gente acha que nós somos donos das pessoas, né? E as pessoas têm que fazer o que a gente quer. E a gente acha que a gente é dono do outro, né? Muda lá, Maicon. Mudou já? Mas menos apego ao poder. O poder, como que é o poder, né? Eu sou o chefe aqui, o Marcos que toma conta do computador, ninguém põe a mão lá. Então ninguém pode pôr a mão. Eu sou o chefe aqui nessa sessão, ninguém fala. O que eu falar é lei. Eu sou dono desse carro, ninguém anda porque é só meu. Eu mando aqui, eu faço o que eu quero. Mais apego, menos apego à beleza, né? Isso não se refere muito aos homens, porque os homens são muito apegados à beleza, né? O cara bota uma calcinha aí, uma calça jeans, uma camisa, e a mulherada já é mais. Mas o que a gente vê, que hoje mais de 200% das cirurgias plásticas são feitas entre meninas de 14 a 18 anos. Aumentando a mama, mexendo no nariz. Eu tenho um amigo que falou assim, eu precisaria mexer no nariz, mas não tem dinheiro, né? E a gente vê que, então, acontece muitas mortes através dessa cirurgia desnecessária, porque ainda não está totalmente formado o corpo dessa jovem. E a cirurgia estética foi feita para uma correção, quando há necessidade, quando está atrapalhando, né? Menos apego à riqueza. O que muitas pessoas fazem? A gente faz, né? Então se preocupa em faturar, em ganhar, em ter. Esquecemos no ser, né? Então a gente quer cada vez ter mais e a gente fica fora da realidade, porque às vezes a gente fecha os olhos e a gente não dá nem um bom dia para alguém que está do nosso lado, que é uma pessoa que gosta da gente. A gente só pensa no dinheiro, na riqueza. Menos apego à fama. Eu lembro quando eu era pequeno, eu queria jogar bola que nem o Pelé. E vai passando, né? Cada hoje a molecada quer que nem o Neymar, outro quer ser um artista, que nem o Luciano Huck, outro que nem o Faustão. Eu conversei com uma moça, ela queria ser que nem a Xuxa. Só que ela tinha uns 15, 16 anos. Até a hora que ela ficar adulta, poder virar o apresentador, a Xuxa já não tem mais público, né? Quer dizer, ela vai se frustrar um pouco. Então a gente fica muito preso a isso aí, né? Menos apego a opiniões. Por quê? A minha opinião é a que vale. Vocês não podem falar nada. Hoje o que eu falar aqui é lei. A gente não respeita as opiniões das pessoas. E menos apego a pessoas. Ou seja, a gente ainda continua tendo apego às pessoas. É minha. A gente sente posse pelo outro. E quer comandar também as opiniões dessas pessoas. Quanto mais apego, a gente tem mais culpa. Se sente culpado, muda lá mais, por favor. Ao completar algo que fizemos ou deixamos de fazer, vivenciamos uma diminuição do nosso senso de valor pessoal. A gente vê às vezes as pessoas andando na rua, meio arcada, para baixo, fala bom dia, bom dia. E você vê que a pessoa vive de uma família boa, tem um emprego bom, uma condição social boa, mas ela não está bem. Por quê? Ela está com essas amarras nas costas, nos ombros, que lhe dê peso. E por outro lado a gente encontra a pessoa mais gordinha, fala bom dia aí. Não posso conversar com você que hoje tem o serviço, hoje o bicho vai pegar. E o cara está alegre. Por quê? Tirando as dificuldades naturais do corpo, de tudo, ele entendeu que tem que passar por aquilo e encarar aquilo de uma melhor forma possível. Então não adianta a gente se lastimar, nós temos que ficar leves na alma. Não no peito, mas na alma.
A outra, mais apego, mais culpa. Sentimos-nos impelidos a racionalizar e justificar o nosso comportamento. Às vezes a gente maltrata alguém, e depois alguém vem e fala, puxa, aí eu falei, porque ele mereceu mesmo, porque ele é chato, eu não gosto dele e eu falei mesmo. A pessoa não grata. E a gente fica, depois aquele sentimento de culpa, né? Aquela coisa que você fica, porque a pessoa que vai fica com raiva, então a energia negativa vai ficar rondando você, né? E você fica. A outra, mais. Quanto mais apego, mais culpa. Sentimos-nos defensivos ou combativos quando alguém menciona o nosso comportamento. Às vezes está em algum lugar, em alguma situação, cai alguma coisa. E alguém fala, quem que derrubou isso aqui? Aí eu olho para o outro, né? Eu não fui. Aí já olha para o cachorro, né? O cachorro também não foi. O cachorro já olha para o gato. O gato não tem para quem olhar, né? Então, e a gente fica nessa defensiva. A gente não assume tudo aquilo que a gente faz. A gente não gosta de ser responsabilizado pelas nossas atitudes. E a gente sofre com isso. Né? O outro, Maico, já é uma sequência disso. Achamos dolorosamente difícil lembrar ou examinar o comportamento. Porque parece que toda vez que a gente encontra aquela pessoa, vai lembrar que caiu aquilo, né? E que alguém apontou pra gente. Né? E a gente fica culpado. Então, esse tipo de coisa, quando acontecer alguma coisa, a gente tem que simplesmente, eu errei, eu derrubei, e tentar fazer alguma coisa para consertar aquilo. Pra gente não ficar com aquele sentimento de culpa, né? Os medos. Quanto mais apego, mais medo a gente tem. Sinto-me culpado por ser mais bonito que a maioria das pessoas. Qual a implicação disso? Minha aparência é uma censura, uma injustiça para os outros que não têm. Aí tem aquela pessoa que é muito bonita, ela fala assim, eu sou bonito e o outro não é tão bonito, por quê? Porque Deus mandou toda beleza para mim, para o outro não. Não é bem por aí. Aí tem gente que se veste mal, procura, para não dar a impressão que você, às vezes, marca, deixa cabelo grande, para não ser tão bonito. Não tem necessidade, que cada um segundo as suas obras, né? Quer dizer, se a gente é uma prova, né? A beleza, né? E a gente tem que conviver com isso. Qual a tradução? Tenho medo e ciúme das pessoas. Por quê? Porque chega alguém e fala assim pro outro, nossa, mas aquele rapaz é tão bonito, né? O homem não fala isso, né? Mas se a mulher fala, né? Aquela moça tão bonita hoje, né? Bem vestida. E a gente fica assim. Essa inveja que está dentro da gente, às vezes, é uma inveja natural. Nós não podemos deixar aquilo extrapolar e a gente ficar se sentindo culpado, né? E apegado àquilo. Porque eu não vou conseguir uma namorada porque eu não sou tão bonito quanto fulano. Não vou conseguir um emprego porque eu não sou, e não é por aí, né? Sinto-me culpado, a outra. Sinto-me culpado por ser tão inteligente. E realmente, a gente tem situação na escola, a gente viu que na sala de aula tinha uns que tiravam a nota 10, 9,5 e a gente tirava um 5, um 6 na marra, né? E essas pessoas pensam assim, nasci privilegiado à custa dos que não têm esse recurso. E não é bem assim, por quê? Porque a gente teve durante as outras encarnações oportunidades de acumular sabedoria e trazer agora, né? E a gente põe em prática isso, né? E é chato a gente, às vezes, ser mais inteligente que o outro, né? Produzir mais. Porque isso provoca, além de inveja, as pessoas desejam mal. E é muito interessante e legal a gente se aproximar de pessoas que têm um QI, eu falo, um pouco mais. Porque a gente aprende, né? E eu fico feliz quando às vezes eu me aproximo de algumas pessoas que são mais jovens que eu, que são bem mais sucedidas, bem mais inteligentes, e conseguiram muito mais do que eu. E têm uma educação boa, porque não basta ter dinheiro, ser inteligente, se você não ter educação.
Porque a gente tem muito que aprender com essas pessoas. A gente tem o que ver os exemplos positivos que as pessoas fazem, né? Porque a gente simplesmente ficar só com inveja e desejar o mal, não adianta. Tenho medo da animosidade dos que se ressentem da minha inteligência. Então, não vai dar certo por quê? Porque as pessoas desejam que a gente se dê mal na vida. E não é por aí. A gente tem que conviver com tudo. Outra, Marcos. Sinto-me culpado por ter sucesso na vida. É a implicação. Não só não mereço um crédito moral pelo que fiz, como é uma injustiça contra todos os que não fizeram o mesmo. Eu estava almoçando em Jaú no shopping com um amigo. E aí passou um rapaz do outro lado lá e deu com a mão, né? E eu também dei com a mão, falei, acho que é pra mim, né? Eu falei, não, é pra mim. Eu falei, quem que é? Ele falou assim, aquele é um rapaz que estudava comigo. Ah, legal. Então, eu tirava as maiores notas da minha classe. E ele tirava ali, ó, no limite. Hoje eu trabalho, ele falou o nome da empresa, ganho mais ou menos tal, razoável. E ele montou uma fábrica de sapato. E tem mais de 6 lojas no estado de São Paulo. Tem mais de 120 funcionários. Olha aqui, que injusto. E eu era o melhor aluno da classe. Então não adianta a gente ser bonito, ser inteligente, se a gente não se dedicar às tarefas, se a gente não ter objetivos definidos, vamos ficar olhando, admirando e desejando que aquela pessoa teve mais sorte. Não é. Talvez ela não tinha a inteligência, mas tinha a vontade de vencer, a vontade de produzir. Porque você dando emprego para muita gente, você fazendo alguma coisa de bom para a sociedade, você também está contribuindo. Então você não precisa ter um QI maior, você precisa ter a vontade de vencer. E o que eu fiquei mais contente depois, que a pessoa passou perto da gente. Oi, estava boa a comida que estava. Aí ele perguntou quem que eu era pro rapaz e tal. Foi esse cara que é meu amigo. Era o melhor aluno da minha classe. Eu sinto orgulho de ter estudado com ele. Então, elogiou. Quer dizer, aquele que era mais inteligente. Não. E a gente recebia elogios. É legal, né? Nossa família aqui falou que quando depois dos 20 anos começa a nascer fio de cabelo branco, né? Começa, né? Depois dos 20, né? Mas tá bom. O desapego. Dá lá mais, por favor. O desapego é a coragem de fazer a nossa parte. Como fazer a nossa parte? Hoje estava marcado que eu tinha que vir fazer a palestra aqui. Então, ninguém ia vir fazer a palestra por mim. Tinha que ser eu. Se eu não aparecesse aqui, iam pegar a Dona Helena, alguém ia ter que vir falar aqui. Mas estava preparado? Não. Então nós que estamos aqui na Terra, nós estamos preparados para fazer alguma coisa. E o que viemos fazer aqui? Coragem de reconhecer a parte do outro. Do esposo, da esposa, dos filhos, o namorado com a namorada. Porque a gente tem que crescer junto, um auxiliando o outro. A gente tem que trabalhar na vida, não em termos de trabalho, mas para melhoria espiritual, né? Então, a gente depende muito das pessoas que convivem com a gente. Colaborar com a comunidade. O pessoal que está aqui hoje para aplicar pasto, o pessoal que vem fazer a sopa, a costura, o bordado, o pessoal dos eventos da casa. Colaborar, o que nós fazemos? O que nós fazemos para melhorar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade? Outra coisa, descobrir a nossa missão na vida. Tem gente que ainda não descobriu. Tem gente que com 60 anos de idade ainda não descobriu o que veio fazer aqui. E vive reclamando, blasfemando. E outros com 15, 16 anos, não, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer isso, eu quero ser
quero melhorar isso, eu quero fazer aquilo. Precisamos saber o que viemos fazer aqui. Temos que descobrir. E para descobrir isso, depende só de nós. Abrir mão do que não serve mais. Como que a gente vai abrir mão? Daqueles sentimentos, daqueles pensamentos. Às vezes a gente encontra alguma pessoa, pô, eu não gosto. A pessoa nunca te fez nada. Tudo bem que a energia não bate. Mas se você deixar aquela coisa ruim que caminha com a gente, desejar um bom dia, fazer algo por ela, você vê que você vai melhorando. Renunciar à necessidade de estar sempre certo. Isso aqui é o mais comum, porque todos estão certos, a gente sempre está certo. A gente está numa discussão, a gente está certo, né? A gente esquece que você olhar no globo, você olha de um lado, a pessoa vê o outro. Então eu estou certo, o outro também. E falta o quê? Respeito. Mas a gente fica preso porque tem que ser nossa. O nosso pensamento, tudo que nós falamos, dizemos está certo. Renunciar à necessidade de ser o primeiro em tudo. Eu tenho que ser o melhor na minha profissão. Por que ser o melhor? Por que não ser um dos melhores? Não ser o primeiro. A gente vê aqui no Japão um alto índice de suicídio, onde os jovens tiram 9,7, 9,8, 9,5 e se matam. Por quê? Porque quer ser o primeiro. E no Brasil, muitos jovens tiram 5,5, 6 na faculdade e vai fazer churrasco, né? Não, gente, é verdade. Então a gente sempre quer ser o primeiro. Mas ninguém quer ser o primeiro igual Chico Xavier nos seus afazeres, igual Divaldo, Madre Teresa de Calcutá. Aí ninguém quer ser o primeiro. E é tão importante não se preocupar com isso, porque a gente tira o peso dos ombros. Porque tirando esse peso dos ombros, a gente caminha mais livremente, tem oportunidade de enxergar mais. A história do Cirineu, não sei se vocês conhecem, o Simão de Cirene. Simão de Cirene tinha uma filha que era cega e muda. E saiu para comprar mantimentos. Na volta para casa com aquele saco nas costas, deparou caminhando ao lado de Jesus. Jesus carregando aquela cruz. Jesus bem cansado, caindo. O algoz tenta fazer com que ele ajude. Ele chega e se aproxima e diz para o mestre: eu acredito em você. Estou com pressa, pois tenho que levar esses alimentos à minha filha que está sozinha. Mas vou te ajudar. E Jesus disse para ele: não se preocupe, Simão. Tudo aquilo que fizemos de bom para as pessoas, para alguém, isso nos repercutirá amanhã em nosso benefício. E ele pegou aquela cruz de mais ou menos 70 quilos, pôs a costa junto com o seu saco e caminhou por vários metros, por alguns minutos. Onde Jesus foi se restabelecendo as suas forças e pegou a cruz de Simão. Simão, ao chegar em casa, abriu a porta, sua filha vem correndo, sorridente, e deu um abraço. Papai, alguns minutos atrás entrou uma luz aqui, que me levou à cegueira. E eu comecei a falar. Simão então lembrou das palavras do mestre. Abriu a janela e mostrou para ela. A cruz estava sendo levantada. Foi ele. Será que nós ficamos com muitas coisas no ombro, desnecessárias? E quando tem alguém que nós possamos ajudar, nós não ajudamos, deixamos de fazer isso? Independente das nossas tarefas. Porque não precisa fazer caridade um dia inteiro. Fazer caridade na hora certa, quando as pessoas precisam. Muda lá mais. Renunciar à necessidade de estar sempre controlando. Tem gente que quer sempre estar no comando, né? Estava conversando com o Ismael, contando uma história, né? Lá em Guaxupé, né? Ia começar a reunião mediúnica, bateu
uma pessoa lá falou assim, viu, eu precisava participar da reunião que eu tenho um monte de obsessor. Ele falou, não pode, a reunião aqui. Não, você deixa o seu nome. Não, é que eu tenho 25 obsessor. Caramba, né? Tá bom, a gente vai pôr seu nome aqui, tá bom. E ele saiu. Passaram uns 3, 4 minutos, ele voltou de novo, ele bateu na porta. O cara falou, viu, mas não pode entrar. Ele falou, não, eu só vim avisar vocês. Como eu tenho muito obsessor, eu fui em outro centro. Já dei meu nome lá também. Então agora você precisa falar para os seus guias aí, para não brigar com os guias do outro centro, para tirar, quer dizer, gente, a gente quer manipular, a gente quer. E a gente vê que não leva a nada. A gente tem que fazer a nossa parte, deixar que os outros façam a sua parte. Porque a partir do momento que a gente fizer a nossa parte, renunciar à necessidade de ser perfeito. Nessa encadernação ninguém vai ser perfeito. O Espiritismo nos pede para que a gente faça tudo aquilo que nós temos que fazer, e um pouquinho mais. Ele nos dá a oportunidade de a gente assistir palestras em simpósios, como vai ter agora, do nosso amigo lá, o médico. Ajudar a fazer sopa, ajudar no código de costura, no estudo, para que a gente tenha subsídios para a gente crescer. Porque não vai ser nessa desencarnação, não vai ser cochilando na vida, que a gente vai ser perfeito. Porque não tem ninguém perfeito aqui, eu estou olhando. Não estou conseguindo ver ninguém aqui que é completo, né? O cristão completo é aquele que conseguiu cumprir a etapa toda perfeita da sua encarnação. É difícil. Aquele que teve uma vida perfeita. Existe? Existe. Mas é difícil. Nós não podemos tirar nota vermelha nessa jornada. Temos que tirar um 6,5, um 7. Já é uma boa nota. Renunciar à necessidade de ser amado por todos. Que a gente entra no lugar e fala, puta, não, aquele cara não vai com a minha cara, eu também não vou com a dele. Quer dizer, a gente acha que a gente tem que todo mundo gostar da gente. A gente não abaixa essa guarda, né, pra gente sentir essas energias que não são muito boas quando a gente se encontra. Mas é falta do quê? De humildade, né? É o nosso egoísmo lá na cadeia. Renunciar à necessidade de possuir. Isso é difícil, né? Então a gente liga a televisão hoje, você vê o quê? O namorado matou a namorada porque ela largou dele. O marido matou a mulher porque separou. Porque ele sente posse. Por quê? Isso porque não começou certo. A gente conversa com as pessoas. Hoje, não se tem mais, na maioria dos relacionamentos, não se tem mais, por exemplo, primeira época a gente olhava, primeiro paquerava, né? Então você conhece, como que o Espírito fala, conhece a si mesmo, né? Quer dizer, a gente não conhece nem a gente. Se você pegar, ver essas histórias, você vê que começou tudo errado. E o que começa errado vai dar certo? Difícil. E a gente tem que ser. Como fala o Jamir, né? Se não for ficar comigo, não fico mais ninguém, né? Não é por aí, né? Renunciar à necessidade de estar livre de conflitos e confusões. Só se a gente mudar do planeta, né? Porque conflitos a gente vai ter, frustrações a gente vai ter. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter coragem para a gente mudar, para a gente entender o que está acontecendo. E ser um habitante da Terra melhor. Renunciar à necessidade de mudar os outros. Tem alguém lá atrás que falou assim, essa palestra aqui era boa para o meu irmão, né? A palestra é sempre boa para os outros. Eu falo que a palestra, quando eu faço, ela é a primeira melhor para mim, porque meu ouvido está perto da minha boca, mais próximo. E toda vez que a gente ouve alguma coisa, gente, em algum lugar, serve para os outros, mas também serve para a gente. Alguma coisa vai servir para a gente. Não vamos nos preocupar em mudar os outros. Renunciar à necessidade de acusar.
porque foi ele, foi ela, porque foi aquela equipe, porque foi aquilo. E a gente aponta para os outros e primeiro a gente aponta para a gente, né? Por quê? Porque a gente está preso às coisas que não são muito certas, que não são muito corretas, né? E a gente tem culpa, a gente tem medo, né? Vamos ver que Emmanuel nos diz. Eu peguei algumas coisas que eu achei muito legal. Quando estamos presos a grilhões invisíveis, ou seja, as algemas que nos prendem, né? Esse está preso ao campo que comprou por milhões. Outro prende-se à fama que lhe consome a vida. Aquele que lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres a paz de Deus, desapega-te e ama. O amor, como a gente fala, e o amor é tão importante, porque feliz não é quem é amado. Feliz é quem está amando. Se eu estou amando o meu irmão, a minha irmã, em diferentes níveis, independente se ela está me amando, eu estou bem. O que nós falamos lá? Nós não vamos ser amados por todos, mas se eu estiver amando, eu estou bem. Hamed, o apego não é a aceitação da impermanência das coisas na terra. Nada se perpetua. Somente a alma imortal. Nós que somos espíritos sabemos muito bem disso. O apego é a memória da dor ou do prazer passado, que carregamos para o futuro. Nossa, é profundo, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente sofre, a gente no outro dia fica sofrendo, né? Muda lá mais. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Quando temos algo querido que pensamos ter a posse de alguém que amamos, sofremos ao nos separarmos dele. O ciúme é resultado do apego, medo de perder. Isso a gente vê tanta coisa, pessoas entrando em depressão, pessoas ficando doentes, e a gente acha que tudo é nosso. E o ciúme é duro, né? O ciúme é duro. Mudou mais? O desejo e o apego privados de consciência reflexiva estreitam a nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida prática e alegre. A mente apegada a fatos, acontecimentos e a pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. O sagrado está dentro da gente, basta a gente descobrir e pôr para fora. Né? E a gente vê que muita gente sofre ainda, por quê? Porque acha que Deus nos abandonou, que a gente tudo dá errado. Não é por aí. Tudo está certo. O desapego saudável é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e a uma expansão da consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam uma aparente fuga social. Último, por favor. É preciso perceber a diferença entre o amor real e relação simbiótica ou mesmo o apego familiar. Isso aí, no grupo familiar a gente vive tudo junto, todo mundo, não é que todo mundo tem que ser igual, cada um tem que ter. Os objetivos são parecidos, né? Mas cada um tem que ser livre para fazer aquilo que quer. A realização espiritual não está nos apegarmos egoisticamente dos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. Tem uma história, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração nazistas e sobreviveu os 4. E ele desenvolveu uma técnica, a logoterapia, que é o sentido da vida. E ele recebeu no seu consultório um médico que há 2 anos, já uma certa idade, há uns 2 anos havia perdido a sua esposa. E ele sofria muito, meio deprimido.
contou a sua história ao Dr. Franklin. E ele disse, o senhor está sofrendo. Estou. Inverta os papéis. Se fosse o senhor ter morrido primeiro, minha mulher teria sofrido mais que eu, porque tinha muitas coisas que ela dependia de mim. Então vocês veem que Deus fez a coisa certa. Ele poupou ela desse sofrimento. Agora, o sofrimento que nós temos que passar, cada um, ninguém vai passar, é nós. Assuma esse sofrimento, assuma esse medo. Ele levantou. Obrigado. Deu a mão e falou assim, o senhor me deu um sentido. Ou seja, nós raciocinamos, né? Mas tá bom, antes eu vou encerrar que vai passar um vídeo de um cientista americano, Carl Sagan. Essas imagens é dos anos de 1970, umas pesquisas espaciais. A espaçonave estava bem longe de casa. E eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. Desde Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo, assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance e talvez a última nas próximas décadas. Então, aqui está um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas. É um fundo pontilhado de estrelas distantes por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave. A Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações na superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não parece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considerem novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A totalidade da alegria, do sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada jovem casal apaixonado, cada pai e mãe, cada criança esperançosa, inventor, explorador, cada educador, cada político corrupto, cada líder supremo, cada superstar, cada santo e pecador na história de nossa espécie, viveu ali, numa partícula de poeira, suspenso em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno numa imensa arena cósmica. Pense nas infinitas crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de algum outro canto. Como são frequentes seus desentendimentos, como eles estão sedentos por matar uns aos outros, como fervilham seus ódios.
Pense nos rios de sangue derramados por todos esses generais e imperadores para que, em glória e triunfo, eles pudessem ser os chefes momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que nós temos alguma posição privilegiada no universo são desafiadas por este ponto de luz pálido. Nosso planeta é um pontinho solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Em nossa obscuridade, em toda essa imensidão, não há indício de que a ajuda virá de algum outro lugar para salvarmos de nós mesmos. Goste disso ou não, neste momento a Terra é onde estamos estabelecidos. Tem sido dito que a astronomia é uma experiência de humildade e formação de caráter. Talvez não haja melhor demonstração de tolice das vaidades humanas do que essa imagem distante de nosso pequeno mundo. Ela enfatiza a nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros, de preservar e estimar o único lar que nós conhecemos, o pálido ponto azul. Vendo tudo isso, dá para você pegar alguma coisa? Bom domingo a todos, da paz de Jesus esteja conosco. E vamos nos preparar para a segunda parte do nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui e que ilumine os seus corações. Que seja uma boa semana. Obrigado.